Saudações, pessoal! Estamos aqui com mais uma aventura em vídeo que vocês vão adorar. Se curtirem o que está por vir, se inscreva no canal e ativem o sininho. Agora, preparem-se, porque o vídeo de hoje está imperdível. Estamos em um quarto onde há uma pessoa deitada, aparentemente doente, e várias pessoas ao redor. O que está deitado se chama Xiao. A mulher está ao seu lado, chorando, pois não vemos o velho Xiao em seus melhores dias. O quinto discípulo, Shan, diz que o velho já está exausto e pergunta para o discípulo sênior Qivan o que eles deveriam fazer. Qivan diz que é óbvia a resposta. Qivan diz que irá sair à procura de outro ancião para aprender, pois ficar ali rezando por esse corpo velho não iria ajudar a Qivan a ficar mais forte. Qivan pensa que esse tipo de pessoa que sai em uma simples missão e volta aleijado e ferido é uma completa perda de tempo para eles. Qivan sabe que, se não fosse ele expondo as artes marciais do ancião, certamente o velho não iria morrer assim. O segundo e terceiro discípulo, Haoran e Feng, apenas concordam com Qivan. O quarto discípulo, Zheng, diz que já estava passando da hora desse velho morrer. Zheng esperava isso há muito tempo já. Zheng ressalta que todos que ainda amam esse tempo de monge devem ser tratados como um. O jovem mestre iria se tornar o discípulo do segundo ancião, que tem o maior número de discípulas mulheres. A moça que estava ali ouvindo tudo isso, fica irritada com tudo isso e aperta sua mão enquanto xingava a todos ali. Ela se levanta e grita para todos que, se não fosse o Xiao, nenhum deles daria conta de ultrapassar o limite de cultivo e se tornarem imortais. Ela ressalta que agora pode ser tarde, e o velho pode se tornar uma pilha de ossos. Ela grita que todos ali eram apenas animais ingratos. Isso deixa todos extremamente irritados. Feng se aproxima dela e dá um tapa em seu rosto, jogando-a para trás. Enquanto ela caía no chão, Feng diz para ela ter mais respeito. Feng estava claramente irritado com tais palavras dela e pergunta quem ela acha que é para falar desse jeito com ele. Qivan chama a atenção de Feng, dizendo que se essa pobre coitada quer ficar com o velho, deixa ficar. Enquanto Qivan pegava algumas coisas, ele diz que já havia pego tudo de valor que o velho poderia ter. Feng, enquanto carregava algumas coisas, sorria, dizendo que o velho inútil era um par perfeito para a escrava inútil dele. A mulher ainda estava no chão, tremendo, enquanto tentava se levantar, pensando que todos ali não passavam de traidores. Ela consegue finalmente se levantar do chão e, com lágrimas em seus olhos, pensa como esses traidores poderiam fazer isso. Enquanto ela estava no chão, ainda o ancião a chama. Ela corre para a beira da cama novamente, perguntando se Xiao estava bem, pois os ingratos já foram embora e ela iria cuidar dele. Xiao diz que depois que ele a levou para o topo da montanha, nunca perguntou se ela queria se tornar sua discípula, nem mesmo tentou guiar o cultivo dela. Xiao suspira e pergunta se ela odiava ele. Ela fica um pouco sem graça de responder e diz que sabe que suas raízes e ossos não eram tão bons para cultivo. Essa mulher se chama Zi. Ela explica que no começo de tudo, Xiao a salvou de um vendedor de escravos. E por isso, Zi sempre esteve profundamente agradecida. Desde aquele momento, Zi nunca teve nenhuma reclamação a fazer. Ela ressalta que odeia apenas a injustiça dos céus e os vilões traiçoeiros, pois uma boa pessoa nunca morre de uma forma boa. Xiao começa a se sentar na cama e diz que se ele tivesse aceitado ela como uma discípula antes. Xiao começa a tossir antes de terminar a frase. Zi se preocupa com ele. Assim que Xiao olha para sua mão, percebe que havia sangue nela e diz que parece que já está prestes a morrer. Zi bate seu joelho no chão e se ajoelha diante de Xiao. Zi começa a gritar, dizendo que se o ancião Xiao não a odeia, então aceite ela como sua discípula agora. No futuro, ela irá com toda certeza matar todos aqueles traidores que saíram daqui e vingar o ancião Xiao. Ela deixa muito claro que não irá se levantar enquanto Xiao não a aceitar como sua discípula. Isso deixa Xiao um pouco impressionado. Xiao se vira para frente, coloca sua mão em seu peito e diz que ele poderia estar à beira da morte, mas não era estúpido. Então Xiao pergunta a Zi se ele aceitar isso, não estaria apenas acelerando a morte de Zi. Zi, preocupada com Xiao, pede para ele parar de ficar se mexendo. Xiao pega em sua mão uma garrafinha e diz que essa garrafa de pílula é a última essência de condensação. Mesmo não sendo boa, é a única coisa que ele poderia oferecer a ela no momento. Zi, vendo isso, enche seus olhos de lágrimas. Zi pede para o Xiao deitar e não se preocupar tanto assim com ela. Mas Xiao diz para Zi que está tudo bem. Ele não iria morrer tão rápido assim.
Após dizer isso, Xiao começa a tossir e sente algo muito forte, deixando a garrafinha cair. A garrafa se quebra no chão enquanto seus olhos começam a fechar. Ele vê Ji dizendo que ela estava errada e não precisava se tornar sua discípula, mas ele precisava acordar de todo jeito. Xiao começa a pensar se essa realmente é sua morte. Ele pensa que Ji estava chorando muito alto, e isso fazia seus ouvidos doerem. Xiao pensa que está muito irritado, e o motivo disso é por não ter aceitado Ji como sua aprendiz antes. Ele pensa que realmente chegou seu fim, mas de repente, aparece uma voz dizendo, lançando oficialmente o sistema de bônus do discípulo. Xiao fica um pouco confuso vendo isso, e se pergunta o que poderia ser isso. Mas ele recebe uma pílula de ouro infinita. Apenas uma dessas pílulas contém o equivalente de energia espiritual de aproximadamente 10.000 pílulas de coleta de essência. Essa pílula contém tanta energia que pode ser usada para avançar um reino de cultivo por completo ou curar qualquer tipo de ferimento. Xiao pega a pílula em sua mão e a esfrega no rosto enquanto chora, dizendo que esteve nesse mundo por 20 anos desde que atravessou. E finalmente, o Hack chegou. Há 20 anos atrás, eu, Xiao, cheguei a este mundo devido a um acidente de carro. Eu pensei que fosse o personagem principal de uma família ilustre, com talentos excepcionais. Até cheguei no estágio da construção da fundação antes de completar 10 anos. Mas, depois que entrei na seita Hongmeng, minha cultivação estagnou, e eu nunca mais fiz nenhum progresso. Virei a chacota de todos. Porém, os céus me deram uma segunda chance. Xiao pergunta ao sistema o que seria essa recompensa que ele recebeu. O sistema informa que, como o nome sugere, o anfitrião receberá coisas em retorno para tudo que for dado para o seu discípulo em nome do mestre. Xiao pergunta se isso vale também para habilidades e conhecimento que os seus discípulos receberem. O sistema responde que, sim, também conta sob os ensinamentos do anfitrião. Se os valores de cultivo do discípulo avançarem ou ganharem insights, o anfitrião receberá em dobro o valor. Em termos simples, se o anfitrião transmitir o equivalente a 200 dias de cultivação para o discípulo, o anfitrião vai receber de volta os 200 dias de cultivo. Da mesma forma, se o discípulo ganhar compreensão de algum tipo de técnica de espada sob os ensinamentos do anfitrião, o mesmo receberá X vezes em retorno. Isso significa que o anfitrião vai compreender diretamente a habilidade de espada para o nível X. Xiao coloca sua pílula de ouro em sua mão e pergunta para o sistema se ele desse essa pílula para sua discípula, ele receberia X vezes em retorno. O sistema diz que, não. Itens recebidos como recompensa do sistema não podem ser recompensados novamente. Entretanto, se o mestre ensinar um discípulo as habilidades que foram dadas pelo sistema, e o discípulo ganhar novas insights, não é considerado algo do sistema. Então, o mestre irá receber uma segunda recompensa. Xiao diz que entende, e não é algo simples como um loop de recompensas infinitas. Xiao decide comer a pílula, pois deveria aproveitar a oportunidade. Após consumir a pílula dourada, Xiao começa a emitir um brilho forte e sobe do reino para o núcleo dourado de uma só vez. Enquanto tudo isso acontecia, Zi ainda estava ajoelhada perto da cama de Xiao, tremendo e chorando, implorando para que ele acordasse. Ela dizia com uma voz trêmula que não queria mais nada, nem vingança, nem precisava ser sua discípula, muito menos ganhar presentes como pílulas de essência. Zi apenas queria que seu mestre acordasse. De repente, Xiao coloca sua mão na cabeça de Ji, dizendo que ela deveria lembrar da primeira coisa que seu mestre iria ensinar. Ji levanta sua cabeça, com seus olhos cheios de lágrimas, surpresa com isso. Assim que Ji olha para seu mestre, vê que ele está completamente bem. Xiao está fisicamente curado, com uma energia forte saindo de seu corpo. Ele diz a Zi que se ela tiver inimigos, ela deve se vingar e enfrentar todos com ferocidade, e a vingança deveria ser duplamente severa. Enquanto isso, em outro lugar, Feng estava ajoelhado diante de um homem. Feng pedia para este homem aceitá-lo como seu discípulo e oferece todas as artes marciais secretas de Xiao em troca disso. Esse lugar onde Feng estava é a seita Hongmeng, sexto pico. O homem pega o pergaminho oferecido a ele por Feng e diz que Xiao realmente fez um excelente discípulo. O homem ressalta que Xiao foi aquele que, uma vez, foi a estrela da seita Hongmeng, que se considerava incomparável, acabou desse jeito. É lamentável. Esse homem é o ancião do sexto pico e cabeça do salão da disciplina, Wang Na. O ancião disse a Feng que se ele realmente deseja se tornar um discípulo dele, ele realmente poderia. Mas o ancião mostrou uma régua chamada Régua do Arrependimento.
Essa régua é capaz de dissecar as raízes espirituais de uma pessoa. O ancião diz que, se Feng for capaz de extrair a raiz espiritual do Xiao, então ele aceitará Feng como seu discípulo pessoal. Porém, Feng deveria ter cuidado ao segurar essa régua, pois uma vez que ela entrar em contato com sangue, não sairá facilmente sem um método apropriado. Feng segura a régua e diz para o ancião não se preocupar, pois ele, Feng, não deixará o ancião na mão. No entanto, de repente, um ataque muito forte vem por trás de Feng, acertando-o nas costas e jogando-o em uma parede. Esse ataque deixa Feng muito machucado. Quando Feng olha para baixo, fica completamente assustado com o que vê. No ataque, seu corpo foi ferido, e o sangue de seu corpo entrou em contato com a régua, que estava sugando sua energia para fora de seu corpo. Isso fez com que Feng caísse no chão, gritando de dor e chorando de desespero. Enquanto ele estava caído no chão, gritava, dizendo que não poderia morrer ali, pois seu caminho à imortalidade apenas havia começado. O ancião Wang Na, confuso com tudo isso, pergunta quem poderia ter feito isso. Ao olhar para cima, o ancião vê Xiao e Ji voando. Xiao olha para Wang Na e diz que, se ele realmente quer suas raízes espirituais, Wang Na deveria vir pegar pessoalmente. Wang não olha para cima e se desculpa com Xiao, dizendo que era apenas uma brincadeira que ele estava fazendo com Feng, e nada demais. Mas enquanto falava isso, Wang na verdade estava pensando como Xiao estava com uma aura tão forte assim, pois Feng havia dito que Xiao estava à beira da morte. Não faz sentido tudo isso. Xiao responde que se era isso, então tudo bem, mas infelizmente Xiao não estava brincando. Wang Na. Xiao começa a usar seu poder mágico e várias espadas aparecem ao seu redor. Wang Na, vendo isso, fica impressionado, pois essa é a técnica Arte da Espada Kanglang. Isso fez com que Wang Na se lembrasse de uma coisa. Quando eu e o Xiao entramos na seita Hongmeng, Xiao ganhou o favor do mestre da seita por ter criado a Arte da Espada Kanglang e recebeu a maioria dos recursos de cultivação. Por sorte, eu avancei pelo reino do núcleo dourado primeiro, e Xiao se tornou inútil. Wang Na cria uma barreira à sua volta para se defender do ataque do Xiao. Enquanto Wang Na está dentro de sua barreira, ele diz a Xiao para não ser idiota de atacá-lo, pois Wang Na já havia passado para o segundo nível do núcleo dourado. Isso significa que Xiao não teria vantagens nesse ataque. Assim que Wang Na termina a frase, sua barreira é quebrada com facilidade pelo ataque de Xiao. Isso deixa Wang Na completamente assustado com tamanha força de Xiao. Enquanto Wang Na se perguntava como isso poderia estar acontecendo, Xiao, com um pequeno sorriso em seu rosto, pergunta se isso era o que uma pessoa do nível 2 do núcleo dourado é capaz de fazer. O ataque de Xiao começa, e as espadas começam a voar ao redor de Wang Na, que fica em choque pensando que esse poder que Xiao está demonstrando é de nível 3 do núcleo dourado, ou até mesmo maior que isso. Enquanto Wang Na pensava sobre o poder demonstrado por Xiao, uma das espadas atinge sua mão, fazendo-o gritar de dor. Wang Na sai do meio das espadas e grita para Xiao, dizendo que se ele ousasse matar o Wang Na, a seita não iria perdoá-lo por tal feito. Xiao, bem tranquilo, questiona Wang Na se isso realmente poderia ser verdade e ressalta que está curioso para saber o que a seita seria capaz de fazer assim que Wang Na estivesse morto. Xiao volta novamente seu ataque para Wang Na, que sem mais escolha, resolve usar um artefato misterioso. Ao usar esse artefato, um escudo se ergue em sua frente, protegendo-o. Wang Na pensa que infelizmente esse artefato tem apenas 3 cargas, e essa foi a última carga restante. Wang Na pensa que isso é uma perda enorme, pois Wang Na estava pretendendo usar essa última carga quando fosse avançar para o estágio da alma nascente. Xiao olha para isso e pensa que Wang Na realmente tem algumas cartas na manga. Xiao completa dizendo que aparentemente Wang Na ganhou vários presentes ao longo dos anos. De repente, raios negros começam por toda parte. Wang Na grita pelo nome de Xiao, perguntando se ele realmente vai continuar com isso. Xiao, com um olhar fixo, pergunta por que ele deveria parar com isso. Xiao continua seu ataque, e uma grande explosão se inicia. Wang Na, no meio disso tudo, não consegue acreditar que isso está acontecendo com ele. Ataque de Xiao começa a destruir tudo que está à sua volta. Após o fim do ataque, tudo que estava ao redor foi destruído, e um buraco enorme foi criado no chão. No meio de tudo isso, Wang Na estava todo ferrado, tossindo de dor. Quando Wang Na viu que Xiao estava vindo, ele ficou completamente assustado e começou a gritar para Xiao não chegar mais perto. Xiao, enquanto se aproximava, pergunta se esse escudo que Wang Na estava usando é um artefato top de linha, classificado como misterioso, pois foi capaz de mantê-lo vivo nesse mundo.
Os artefatos são divididos em 5 níveis: mortal, misterioso, terreno, celestial e, por fim, imortal. Dentro de cada nível, existem 4 graus: baixo, médio, alto e supremo. Esse escudo usado por Wang-Na é classe misteriosa, grau alto. Mesmo em uma seita, normalmente, isso seria considerado um tesouro defensor de seita. Xiao não imaginava que Wang-Na poderia ter um tesouro tão valioso assim guardado. Xiao não se importa tanto com isso. De toda forma, isso iria terminar ali. Xiao pega sua espada e aplica um golpe para acabar com tudo, mas Wang-Na cria uma última barreira ao seu redor e implora para Xiao poupar sua vida. Xiao para um pouco, pois ouve uma voz. Esse é Zhang He, o líder da seita Hongmeng. Ele diz para Xiao não fazer algo por impulso, pois brigas entre os membros vão contra as regras da seita e isso poderia levar à expulsão de ambos. Xiao se vira para o líder e dá uma risada, criando uma pequena energia em sua mão. Wang-Na, ao ver Zhang He, pensa que os deuses deram uma pequena esperança para Wang-Na. Então, ele começa a implorar por ajuda, pois Xiao estava dando uma surra em todo mundo ali. Mas em um piscar de olhos, Zhang He usa seu poder e acerta o rosto de Wang-Na, dizendo para ele calar a boca. Zhang He diz que Wang-Na deveria vir até a piscina de inquirição do salão disciplinar para que eles pudessem analisar melhor e ver quem realmente merecia ser expulso da seita. Wang-Na, todo arrebentado no chão, diz com uma voz trêmula que isso não seria necessário. Zhang He se vira para Xiao e o parabeniza por ter quebrado a barreira do reino do núcleo dourado depois de tantas tribulações. Xiao agradece a Zhang He e diz que se ele não tivesse evoluído, provavelmente seria o alvo de alguém, e suas raízes espirituais seriam removidas. Wang-Na grita que isso é um pequeno mal-entendido e aceitaria a punição da seita. No entanto, Wang-Na diz que espera que Xiao não usasse isso contra ele no futuro. Xiao cruza seus braços e diz que, em respeito ao líder da seita, ele iria deixar Wang-Na vivo por enquanto. Xiao, ao olhar para trás, vê Feng se arrastando pelo chão. Xiao ressalta que Feng cometeu um delito ainda maior que Wang-Na, pois trair seu mestre e pagar gentileza com inimizade é inaceitável. Por isso, Feng deveria ser proibido de entrar na seita, e todo seu cultivo deveria ser extraído por completo. Feng tenta pedir a ajuda do líder da seita, mas Zhang He apenas diz que isso é livre para Xiao resolver do jeito que quiser. Ji, ao ouvir isso, começa a correr e diz que não é preciso seu mestre agir. Feng, ao ver isso, chama Zi de inútil e lança um ataque contra ela. Zi fica completamente parada enquanto o ataque vem em sua direção. Então, ela começa a reunir magia em sua mão e defende com extrema facilidade o ataque de Feng. Isso deixa Feng completamente paralisado, pois até pouco tempo, Zi era vista como uma inútil. Feng pergunta quando ela havia aprendido a arte da espada Kanglang. Xiao, ao ouvir isso, começa a explicar que 3 dias atrás, Ji estava sentada. O sistema aparece dando as especificações de Ji. Nome Yan Nu, identidade verdadeira discípula, compreensão 260, raiz 15, talento espada imortal inata, inativo ativação requer chegar no estágio do estabelecimento da fundação, ganhar o reconhecimento do ancestral da família Lin, embrião da espada. Xiao fica pensativo e diz uma incrível para espada imortal inata. Ji pergunta o que é uma espada imortal inata. Xiao, com uma cara suspeita, diz que não é nada demais. Apenas estava pensando que Ji poderia ter talentos com espadas. Xiao diz que iria procurar por Feng, então Ji não poderia ficar indefesa. Xiao corta uma árvore com sua arte da espada Kanglang. Ele explica que essa técnica foi criada por ele há anos atrás e ressalta que Zi poderia tentar aprender um pouco que fosse, já estaria ótimo. Zi faz uma pequena espada com sua magia e pergunta se é algo desse tipo. Xiao diz que sim, ela estava indo muito bem. O sistema notifica que Zi deu entrada na arte da espada Kanglang. Outra janela se abre, dizendo que ensinar a discípula a arte da espada Kanglang, arte da espada grau mortal, dá uma recompensa de 10 vezes. O anfitrião foi recompensado com a técnica corta-céus grau misterioso nível alto. Isso faz com que Zi se torne o verdadeiro tesouro ali. Zi vai até Feng e se prepara para pisar nesse imundo e começa a dizer que mesmo com todas as orientações do mestre, Xiao Feng ainda não foi capaz de aprender a usar essa técnica. Zi olha fixamente para Feng, que implora para Zi parar. Então ela pergunta quem é o inútil agora e pisa em seu peito, fazendo Feng gritar de dor. Zi se vira para seu mestre, Xiao, dizendo que a raiz espiritual do traidor Feng já havia sido destruída e pede para Xiao verificar. Xiao, olhando para ela, diz que ela fez um ótimo trabalho.
Zhang He diz que agora que Xiao já explicou sua punição, é a vez de Wang Na ser punido. Zhang He pede para que deixe levar Wang Na para resolver essa questão. Xiao se vira para o líder Zhang He e pergunta quando foi que Xiao falou que já estava tudo acabado. O líder Zhang He, um pouco confuso, pergunta a Xiao do que ele estava falando, pois há algum tempo, Xiao disse que iria poupar a vida de Wang Na. Assim que Wang Na ouve isso, se levanta preocupado, perguntando o que mais Xiao queria dele. Xiao dá um pequeno sorriso, dizendo que realmente pretende deixar Wang Na vivo, mas Xiao vira com um olhar frio e diz que não iria permitir que Wang Na fosse embora assim, sem mais nem menos. Xiao diz que tudo irá depender da sinceridade do ancião Wang Na. Wang Na começa a sorrir e pega uma bolsa, dizendo que todos os seus tesouros estão ali dentro. Então, Wang Na oferece a bolsa para Xiao, dizendo que espera que seja o bastante. Xiao usa sua magia para pegar rapidamente a bolsa, dizendo que o ancião Wang Na é uma pessoa sábia e verdadeiramente iluminada. Xiao agradece a Wang Na pelo presente, se despede dele e chama sua discípula Ji para se retirar. Enquanto os dois estavam indo embora, Ji elogiava muito seu mestre Xiao, que por sua vez, dizia que hoje iriam descansar, pois amanhã ele mesmo iria guiar o cultivo de Ji. Wang Na apenas olhava para tudo isso. O líder Zhang He se despede de Wang Na e pede para ele se cuidar. Wang Na, com a cara toda ferrada, fica extremamente incomodado com tudo isso e pensa que isso não ficará dessa forma. No outro dia, no 7º pico, Xiao estava verificando o que havia na bolsa que recebeu de Wang Na. Enquanto Xiao olhava tudo, ele viu que havia bastante coisas ali, até mesmo elixires bons para o reino do núcleo dourado. Mesmo eles não sendo de boa qualidade, ainda serviriam. Xiao pega 2 pergaminhos em sua mão, um de grau mortal e outro de grau terreno. Xiao pensa que esse de grau médio, técnica primordial, vai ser perfeito para Zi criar uma fundação. Xiao olha para tudo que estava ali e pensa que em meio a tudo isso, o item mais valioso seria essa espada que se chama Selo dos 5 Elementos, grau terreno, nível intermediário. Xiao pensa que isso tudo não serviria para ele, pois ele não precisava de nada ali. Então, Xiao decide dar tudo para Zi, pois quando se trata de tesouros, as recompensas do sistema serão sempre melhores. Agora que Xiao olhou basicamente tudo, falta apenas uma coisa: uma pequena bolsa cheia de pequenas pedras espirituais de alto nível. Xiao pensa que Wang Na provavelmente minerou muito nos últimos dias para ter tudo isso. Xiao pensa que agora é tudo dele, e ele está rico. Então talvez ele crie uma pequena vila qualquer dia desses. Zi chega e bate na porta, dizendo que Xiao havia dito a ela para vir em 2 horas para treinar. Ela pergunta se pode entrar. Xiao diz que sim. Pede para Zi se sentar com ele. Os reinos da cultivação para praticantes são pós-natal, inato, refinamento de Qi, criação da fundação, núcleo dourado, alma nascente, reino da separação, reino da integração, reino Mahayana, reino transcendente. Cada reino é dividido em 10 pequenos reinos. O reino pós-natal fortalece a energia do sangue para temperar músculos, ossos e a pele, aumentando a força física e a qualidade dela. O reino inato preenche o sangue e o QI para formar energia interna, aumentando o poder das artes marciais e a defesa física até o reino da transcendência. Caso você o alcance, poderá ascender à imortalidade. Mas isso é somente um patamar que poucos conseguiram chegar. Xiao e Ji se sentam um na frente do outro, tocando as mãos. Xiao diz que irá começar ensinando a técnica primordial. Ele pede para Zi focar em compreender com dedicação. Zi concorda, então eles começam. Enquanto Ji fica extremamente concentrada, Xiao está guiando-a, dizendo o que ela deveria fazer. Xiao diz para ela circular o QI atrás do seu corpo algumas vezes para ganhar compreensão. A janela do sistema aparece novamente com as mesmas especificações de antes. Xiao vê que Ji tem apenas 15 de raiz espiritual, então Xiao pergunta para o sistema qual a pontuação de uma pessoa comum. O sistema mostra que fica entre 50 e 60 pontos. Isso explica o porquê Ji aprende facilmente técnicas, mas quando se trata de cultivação, ela tem muita dificuldade para avançar. Xiao decide que ele mesmo terá que forçar o QI para ela refinar a essência dela e a sua medula. Xiao coloca sua mão próximo à cabeça de Ji e uma energia começa a envolvê-la, passando por todo o seu corpo. Zi abre seu olho e agora ela está no reino pós-natal 10º estágio. Zi fica muito preocupada com Xiao e questiona ele, perguntando por que ele fez isso, pois prover QI diretamente assim pode sair extremamente caro, pode fazer com que a pessoa perca a cultivação,
regresse reinos e até mesmo ferir o corpo do provedor. Xiao coloca a mão na cabeça dela e diz para ela ficar tranquila, pois seu mestre está muito bem. O sistema aparece para Xiao, avisando que ele enviou 100 dias de cultivo para sua aluna, e graças a isso, ele ganhou 500 dias de cultivo. Xiao, vendo isso, pensa que na verdade está muito melhor que antes. Xiao dá uma bolsa cheia de riquezas para Zi, dizendo que tudo isso era um presente dele para ela, pois antes ele não tinha muita coisa para oferecer, mas agora ele pode prover coisas boas. Zi, vendo isso, fica extremamente feliz, pois nunca havia recebido esse tipo de tratamento antes. O sistema mostra que Xiao deu a Zi uma pílula Huan Grau, 3 e 10 pílulas de 2º grau. Então, ele receberá 15 vezes isso. O sistema mostra que ele recebeu uma pílula de 4º grau Huan. Zi agradece novamente seu mestre Xiao por ele ter salvado a vida dela no passado e está ensinando-a agora no futuro. Ela diz que servirá a ele a qualquer momento que ele precisar. O sistema mostra novamente que Xiao deu 17 artes marciais para Zi, então recebeu 20 vezes recompensa por isso. Xiao obteve a arte da espada de 1000 milhas grau celestial rank supremo. Xiao diz para Zi não ser tão modesta com ele, pois tudo que é dele também é dela. Xiao pede para Zi treinar com cuidado hoje. Depois que ela tiver conseguido absorver isso, ele irá dar a ela mais do que QI diretamente para o cultivo dela. Zi fica surpresa, pois terá próximas vezes. O sistema mostra que Xiao deu a Zi a arte marcial selo dos 5 elementos grau terreno, rank intermediário. E por isso ele foi recompensado com 20 vezes, recebendo espada errante gentil grau terreno, rank supremo. Zi não entende como seu mestre consegue dar a ela tanto QI assim. Então ela diz para ele tomar mais cuidado, pois isso pode ser cobrado, não parece ser seguro. Xiao sorri, dizendo que está muito bem e, se caso Zi não acreditar nele, é só ela esperar um pouco, pois logo ele entrará em reclusão por 3 dias. Xiao garantia que iria subir para o nível 5 do Reino Núcleo Dourado. Zi fica animada e diz que irá proteger Xiao enquanto ele estiver cultivando. Se qualquer um chegar perto, ela cuidará disso. Xiao diz para Zi tomar cuidado e não se estressar tanto assim e praticar direito. Zi diz que tudo bem e irá praticar agora mesmo. Bem pessoal, esse é o fim do vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho e curta o vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.